o fenômeno que mais identifica a modernidade é o processo da racionalização, que prescinde da iluminação da fé. A razão que tinha sido exaltada durante a Revolução Francesa como a divindade capaz de inaugurar novos tempos, passou a ser sistematicamente aplicada com um fervor quase messiânico aos diversos aspectos da realidade. A razão seria capaz de proporcionar o progresso e também a felicidade. Queria se libertar-se de todas as amarras que as antigas tradições propunham. E para muitos a razão foi reduzida a instrumento de poder e lucro. Criou-se uma classe dirigente distante da cultura e da sensibilidade popular. Assim a razão tornou-se incapaz de dar conta de todos os fatores da realidade, porque a muitos ela deixou fora de seu interesse. Aqueles que não tinham a possibilidade de desenvolver ou de crescer nesse aspecto, de buscar a plenitude do exercício da razão, eles começavam a ser exatamente descartados. Ignorou-se importantes aspectos humanos e acabou conduzindo a razão a servir ao poder econômico, militar, político e ideológico. Portanto, a razão ela começa a perder a sua dimensão de contribuição, porque ela começou a ser atrelada a algumas dimensões da própria sociedade. As possibilidades de vida e de satisfação passaram a concentrar-se no tempo presente. Inaugura-se um tempo separado de suas origens e de seu destino. A cultura afirma uma visão banal da realidade, oferecendo no seu produto cuja marca principal é a superficialidade, juntamente com a vulgaridade. A vasta operação da banalização leva muitos a viver sem ideal e sem fim transcendente. Cria-se um subjetivismo cultural, ético e religioso. O subjetivismo ético deixa uma liberdade ilimitada de opções a cada indivíduo, que pode agir de acordo com os seus próprios interesses e gostos, criando-se a mentalidade segundo a qual vale tudo. É aquilo que nesses tempos afirma-se com muita frequência, o chamado emotivismo. Este emotivismo dá margem para este subjetivismo, dá margem para a questão do individualismo. A ditadura do relativismo, da qual fala Bento XVI, é consequência direta da negação da verdade em sentido objetivo e transcendente. Isso nós encontramos na Veritatis Splendor, no número 99. Portanto, ela começa a limitar, a aniquilar a própria questão da pessoa. Diante desse contexto, surge a necessidade de uma vocação profética no mundo e dentro da própria política. Porque se precisa voltar àquilo que é próprio aquilo que é próprio do mundo da política. Precisa-se então agir, construindo uma sociedade onde o fundamento seja a pessoa humana e não ceder à corrupção. É um grande desafio. Precisa-se o quê? Ter o ponto de partida, o ponto de referência da ação política seja pautado pela justiça, pela verdade, buscando o bem comum e não pelo privilégio a grupos definidos. Ou seja, é a questão da própria igualdade dentro da sociedade. É preciso que haja diálogo, testemunho, gratuidade e coerência aos projetos políticos, prevalecendo o bem da nação e não somente interesses particulares. Objetivo do bem comum. É preciso que haja uma busca de soluções viáveis diante da destruição do meio ambiente, da violência, da exclusão social, das discriminações
e as injustiças de todo tipo que permeiam a sociedade, numa sociedade que vive a sua plena dimensão de compromisso para com o outro, esses elementos de violência, de exclusão, de injustiça devem ser descartados. Lutar diante do problema da pobreza e desigualdade social constituiu um grande desafio cultivar uma mentalidade enraizada no Evangelho, que valoriza a gratuidade, a solidariedade, que desperte a consciência de cada pessoa para a responsabilidade diante da vida, que aposta na liberdade e na capacidade de cada um decidir e participar. Vejam que ideal de sociedade de ser apresentado dentro deste profetismo. Os sinais dos tempos apontam para a importância de um novo tipo de ação política, que valorize a iniciativa popular de grupos e comunidades que se disponham a realizar iniciativas concretas para responder a necessidades reais, ou seja, a realização dos princípios de subsidiariedade que a doutrina social da Igreja vem ensinando. E a dimensão da profecia é buscar esta sociedade, é torná-la capaz, é torná-la real. Por isso, para os fiéis leigos, o empenho político é uma expressão qualificada e exigente de empenho cristão a serviço dos outros. Paulo VI. Pode-se alcançar por este caminho uma verdadeira santidade política. É a profecia, é a dimensão de uma sociedade nova, onde os direitos sejam de fato valorizados. E é nessa própria questão da política, nessa questão clara, que aparece um dado interessante. Max Weber. Há duas formas de exercer política. Pode-se viver para a política ou pode-se viver da política. Quem vive para a, começa a ter atitudes bem claras e bem concretas de transformação. Quem só começa a viver da política, faz da política muitas vezes uma dimensão puramente trabalhista ou de uma questão de um emprego que muitas vezes se compreende. Continuando o mesmo texto de Max Weber. O político deve ter amor apaixonado por sua causa, interessante, ética e responsabilidade e medida em suas ações, em suas atuações. 3 conselhos. Apaixonado, um amor apaixonado por sua causa, ética e responsabilidade e medida em suas ações. Caminhos, então, desta ação. Quem foge do compromisso político, da problemática da vida dos excluídos, foge da encarnação e não é verdadeiramente cristão. Cristo permanece na história, com o rosto histórico da comunidade cristã, nos pobres e excluídos. Permanece na história a partir desta realidade. Vejamos o que o Papa Francisco nos diz. Devemos nos envolver na política, pois a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum e os leigos cristãos devem trabalhar na política. Isto foi dito no ano de 2013. Vejamos, se envolver, mas com o sentido da profecia, da transformação, no sentido da edificação de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais capaz de pensar e fazer acontecer um mundo melhor. Continua o Papa. A vocação e a missão próprias dos fiéis leigos é a transformação das diversas realidades terenas para que toda atividade humana seja transformada pelo Evangelho. Já apresentamos isso anteriormente. E na Evangelii Gaudium 220, ele diz:
ser cidadão fiel é uma virtude e a participação na vida política é uma obrigação moral. Ser cidadão, ser cristão fiel é de fato essa questão proposta. Tomar a sério, aqui nós temos o Papa Paulo VI, tomar a sério a política nos seus diversos níveis, local, regional, nacional e mundial, é afirmar o dever do homem, de todos os homens, de reconhecerem a realidade concreta e o valor da liberdade de escolha que lhes é proporcionada para procurarem realizar juntos o bem da cidade, da nação e da humanidade. A política é uma maneira exigente, se bem que não seja a única, de viver o compromisso cristão ao serviço dos outros. Mas é uma caminhada, é uma proposição que deve se ter presente dentro da própria sociedade. O documento de Puebla também chama atenção para isso, no seu número 513. A dimensão política constitutiva do homem representa um aspecto relevante da convivência humana. Possui um aspecto englobante, porque tem como fim o bem comum da sociedade. A fé cristã não despreza a atividade política, pelo contrário, a valoriza e a tem em alta estima. Vejamos, alta estima, portanto, a atividade, o zelo pelo bem comum é parte inerente na vivência e no testemunho da fé. O documento de Aparecida, 2007, a Igreja é convocada a ser advogada da justiça e defensora dos pobres diante das intoleráveis desigualdades sociais, econômicas que clamam aos céus. É a defesa da igualdade, é a busca do bem comum, é a questão de valorizar, defender aqueles que são mais fragilizados em uma sociedade. Um ponto de participação dessa sociedade é a questão dos partidos políticos. A política partidária é um tipo de ação específica, mediante a qual pessoas e grupos sociais, articulados em partidos políticos, constroem e procuram implementar projetos para a gestão do Estado, a partir de quem é eleito pelo voto. Esta é a dimensão do político, da política partidária. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca quem são esses membros desta política. São os militantes que se filiam a um partido e, a partir da visão deste partido, apresentam uma proposta de organização da sociedade, aquilo que nós definimos como ideologia. É a partir da visão, da interpretação, da leitura que determinado grupo tem, aqui se fala militantes, este grupo tem e ele organiza e apresenta. É por isso que nós temos uma variada opção de ideologias nos partidos políticos, se falarmos em nosso país. O partido político é uma ferramenta criada por parte da sociedade visando a defesa de seus interesses. Por isso que a gente fala ideologia do partido, são os interesses defendidos. Com sua ideologia, tem a pretensão de convencer a maioria da sociedade que sua proposta representa melhor os interesses comuns. Se ele tem, ele deve apresentá-la. Apresentando-a, ele vai fazer com que ela seja seguida. Muitas são as definições de partidos políticos. Apresento duas que mais aproximam as compreensões de hoje. Primeira, de Benjamin Constant, define o partido político como sendo uma reunião de homens que professam a mesma doutrina política, em sintonia com aquilo que já foi apresentado. Hans Kelsen, jurista contemporâneo, escreve que os partidos políticos são organizações
que congregam homens de semelhante opinião para afiançar-lhes verdadeira influência na realização dos negócios políticos. Vejamos, compartilham desta mesma dimensão de comunhão, de participação e comungar dos mesmos elementos que são propostos em uma sociedade. Por isso que um documento da Igreja fala claramente: para animar cristamente a ordem temporal, no sentido de servir a pessoa e a sociedade, os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação da política, ou seja, da múltipla e variada ação econômica, social, legislativa, administrativa e cultural, destinada a promover orgânica e institucionalmente o bem comum. Como repetidamente afirmaram os padres sinodais, todos e cada um têm o direito e o dever de participar da vida política, das mais diversas formas, embora em diversidade e complementaridade das formas, níveis, funções e responsabilidades. As acusações de arrivismo, idolatria do poder, egoísmo e corrupção que muitas vezes são dirigidas aos homens do governo, do parlamento, da classe dominante ou partido político, bem como opinião muito difusa de que a política é um lugar de necessário perigo moral. Não justificam minimamente nem a descrença ou abstenção dos cristãos pela coisa pública. Por mais que se estabeleçam juízos ou até mesmo critérios ou proposições que difamem e que diminuam a vida política, ela não pode ser negada. Ela tem que ser zelada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser buscada. E se falamos de partidos políticos, nós não podemos esquecer a questão de políticas eleitorais. O que é isso? É aquela que é feita durante a campanha eleitoral, pelos partidos, onde os partidos disputam a manutenção ou a mudança do rumo de conduzir a organização social, onde se apresentam os projetos de governo. O que tem que se prestar bem atenção, principalmente nesses momentos de política eleitoral, são os projetos de governo, porque eles dão exatamente qual é a fisionomia dos partidos. E é por isso que sempre os projetos apresentam isso: saúde, economia, meio ambiente, educação, política, enfim, os elementos que são apresentados. A atuação dos cristãos. Nós temos, dentro da Igreja, já há alguns anos, esta cartilha de orientação política, que orienta para a vivência e para também a participação dentro da sociedade. É um elemento que melhor forma a todos nesta busca de comunhão para aprender e para agir como um cidadão autêntico e a partir da sua fé. Então, a atuação dos cristãos. A Igreja Católica não assume nenhuma candidatura. Isso está bem claro também na própria dimensão da Christi Fidelis Laides. Mas incentiva os cristãos leigos e leigas que têm vocação para a militância política ou partidária a se lançarem candidatos, desde que se não esqueça exatamente aquilo que é proposto para esta vivência na dimensão. Como eu mencionava que nós temos algumas orientações, vejam a nossa caminhada de orientações. Aqui nós começamos desde 2012, 14, 16, 18, 20 e agora estamos em 2022. Todas essas cartilhas, elas sempre têm um elemento iluminador para que, como cidadão, como cristãos, nós possamos agir da forma mais correta. Os cristãos leigos e leigas, inspirados na fé que vem do Evangelho, devem se preparar para assumir, de acordo com sua vocação, competência e capacitação, serviços nos conselhos de participação popular, como de educação, saúde, criança, adolescente, juventude e assistência social. É a nossa dimensão de participação.
Eu necessariamente tenho que ser um candidato para participar? Não. Eu posso participar da sociedade de uma forma bem concreta, sem precisar assumir essa dimensão da minha própria candidatura a uma questão de cargo público. Eu posso participar em todos esses conselhos, traduzindo esses trabalhos em benefício da pessoa, trazendo presente na própria questão de assumir esses trabalhos a ação do cristão nesta dimensão política bem concreta, passa pelo texto de Mateus 25, capítulo 25, versículos 31 a 46. Qual é? Eu estive no meio de vós, com fome, com sede. Olha a realidade que nós temos, né? Aqui nós temos algumas expressões que trazem e que expressam esta realidade que nós vivemos. Portanto, a ação do cristão, sempre nessa dimensão do compromisso concreto pela doutrina social, passa por este campo. E este campo é exigente, é desafiador. Fé, compromisso e cidadania. Para o desenvolvimento de uma comunidade com princípio de cidadania, é necessária uma política colocada a serviço do bem comum. Isto já trazemos presente desde o primeiro bloco, quando se falava muito da prática da justiça e do bem comum. Atualmente, muitos possuem uma noção ruim da política. E não se pode ignorar que a corrupção, a ineficiência de alguns políticos coopera para isso. E, de fato, o que se tem, quando se fala política, parece que se fala de algo sujo, algo impróprio, algo que empobrece. Lembremos que nós falávamos também no primeiro bloco que há um esvaziamento. E nesse esvaziamento, essas questões às vezes irrompem com mais forças, como a corrupção, a ineficiência, os corporativismos, as formas de agregação. É quando se há um esvaziamento na questão da democracia. A cidadania e a dignidade da pessoa humana estão entre os fundamentos de uma sociedade democrática. Ela expressa a origem do poder em todo o Estado democrático de direito. A dignidade da pessoa humana é o grande objetivo, o ideal maior da civilização na convivência entre homens e mulheres, a efetivação de políticas públicas de um Estado democrático de direito. Portanto, é a participação de todos. Surge um Estado denominado esfera pública de cidadania. É quando todos participamos. A cidadania é a participação e são também juntas órgãos através dos quais a sociedade é organizada e pode participar da gestão pública, fiscalizando, apresentando demandas, elaborando políticas públicas e até normas de ação para o executivo. São conselhos compostos por representantes do governo e da sociedade civil. Todos esses espaços nós temos em uma sociedade. No parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, ele é bem esclarecedor. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Os conselhos de cidadania, como estamos mencionando, são os canais para que a sociedade civil possa influenciar na formação da agenda governamental. Se uma sociedade, se uma comunidade tem os seus conselhos de cidadania, se descobre os direitos e deveres e se busca o bem comum. Como afirmou Rousseau, o governante é um comissário do povo e somente a fiscalização popular pode assegurar a lisura das ações do governo e evitar que o interesse privado prevaleça sobre o poder público. Vejam, aqui está
buscar essa transparência. Os conselhos de cidadania têm este papel, buscar a transparência. Por isso, às vezes, existem as tensões, mas é para serem esclarecidas. Muitos são os conselhos que podem ser criados nos municípios, a partir da necessidade e adoção e acompanhamento das políticas públicas previstas na ordem social de um Estado democrático de direito. Esta parte, os conselhos de cidadania, eles são legítimos. E é uma oportunidade da sociedade participar no exercício do poder público. É uma oportunidade, é um espaço que se tem. Um aspecto fundamental para o funcionamento dos conselhos de cidadania é a participação de movimentos sociais, pastorais, movimentos da igreja e até de paróquias. Todos esses movimentos eles podem participar indiscutivelmente. A cidadania não se esgota no direito, dever de votar, mas se dá também no acompanhamento do mandato dos eleitos. Isto é interessante, é a nossa participação. Como mencionava já em momento anterior, como nós participamos, como nós nos colocamos como parte integrante de uma sociedade organizada. O sujeito da autoridade política é o povo, considerado na sua totalidade como detentor da soberania. Encontramos isso na Centésimos Anos, número 46. E por fim, nós chegamos às exigências éticas que a Bíblia nos apresenta dentro desse processo. Portanto, a política tem a sua autonomia, mas não se pode negar a reverência ao universo da ética. Toda vez que o ato ou a dimensão política perde a ética, ela perde o elemento que poderá dar-lhe a seriedade, a transparência necessária. A ética é a grande reflexão que se faz dentro de uma sociedade buscando nesta dimensão moral, a partir da moral, a partir das ações que se chama moralidade, mas essa reflexão em consonância. Tudo aquilo que vai contra a moral se torna antiético ou aético. Não existe uma interpretação clara para isso, porque ela será sempre contraditório ao princípio básico. Portanto, o princípio do universo da ética. A inserção da política nos quadros da atividade humana tem sido considerada a raiz da dimensão moral da política. Como atividade humana, a política adquire toda a densidade própria da pessoa. A política tem a densidade da intencionalidade e da finalidade. Palavras importantes, a intenção e para que de fato nós buscamos. Para um cristão, é evidente que a política não pode ser humana quando não está sujeita a regras transcendentais da moralidade. A linha de reflexão se orienta pelo caminho da axiologia. Valor é a questão dos valores. A política está inserida num universo de valores que regem a vida humana. Não pode existir conflito objetivo entre valores éticos e autênticos na vida política. Recorre-se à finalidade justificadora da comunidade política. Se o poder político se justifica pela obtenção de um bem, é a realização deste bem que integra necessariamente a ética e a política. Tanto uma quanto a outra devem buscar esta plenitude do bem para todos. A pergunta fundamental da ética qual é? Como devo agir perante os outros? A política tem que se fazer essa pergunta. Como devo agir perante os cidadãos, perante os membros da sociedade? Como se deve agir? A comunidade política nasce da insuficiência da sociedade civil. Já mencionamos. Na impotência da família e grupos inferiores de organização para o bem comum necessários, é a partir daí que nasceu a política. Ela tem esta obrigação de ajudar.
O que é política? O que a política tem de característica e peculiar? Na vida política, os homens não são simplesmente produtores de bens econômicos, mas são cidadãos e cujos direitos fundamentais se acham protegidos. Que direitos são eles? Todos os direitos que fazem parte. O direito à segurança, à saúde, à educação, o direito à própria manifestação nas suas opiniões, o direito de constituir uma família. Todos esses direitos, eles são partes e eles têm que ser protegidos. Eles não podem ser burlados. Assim se descobre que o político é dimensão antropológica, é dimensão própria do homem, de todos os homens. A comunidade política se fundamenta na natureza humana. Já falamos na dimensão da pessoa. O Estado, então, é a instituição estabelecida por Deus ao criar a natureza humana. O Estado é a corporação orgânica e por natureza necessária, sem a qual os homens não podem viver juntos em paz e em ordem, com justiça e prosperidade, o que se aplica a todo o gênero humano. A exigência da comunidade política se acha indicada por sua finalidade, o bem comum. Já mencionamos esta mesma realidade. A palavra de Deus nos relata que o Senhor chama lideranças para libertar e governar o povo. Essas pessoas sentiam o peso desse chamado. As encontravam em Deus a força para não recuar sobre seus compromissos. Moisés, sentindo-se impotente diante das forças de opressão, ouviu de Deus essas palavras: eu estarei contigo. É quando se coloca a dimensão da profecia. As coisas são realizadas não somente para um bem pessoal, mas como fruto de uma opção, de uma adesão e fruto de um compromisso social provindo da minha fé. Outra decisão tomada por Moisés foi aceitar a colaboração de homens sábios, experimentados, que ajudassem o povo a se organizar. Encontramos isso em Deuteronômio. Na legislação dada pelo Senhor, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros tinham um lugar especial. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que a atitude básica do cristão revestido de poder é a atitude de serviço, não de dominação e nem de busca pelo proveito pessoal, mas sim servir para que de fato se possa crescer. A Igreja, em diferentes momentos históricos, traduziu os ensinamentos do Evangelho na sua doutrina social, base segura de uma ação política honesta e competente. Entre esses princípios doutrinais, nomeamos, primeiro, a dignidade da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, e a busca do bem comum, parte importante da doutrina social. Isso importa na criação de condições básicas para que todas as pessoas e comunidades possam levar uma vida digna e solidária, superando todas as formas selvagens de competição, que às vezes elas vão se estabelecendo. O princípio da subsidiariedade, segundo o qual é preciso respeitar a autonomia relativa de cada nível de competência. Ao político cabe conhecer, apoiar as iniciativas tomadas em nível de comunidade, região e setor, sem querer se apossar dessas iniciativas, sem cooptar os seus líderes, mas se tornar parte, porque essas iniciativas devem ser a resposta sempre a um problema existente. E às vezes o que é problema existente em um setor, em uma parte da sociedade, não é parte da outra. A importância primordial do trabalho sobre o capital afirma que a economia, em Caritas in Veritatis, o Papa Bento XVI afirma que a economia tem necessidade da ética para o seu correto funcionamento, não de uma ética qualquer, mas de uma ética amiga da pessoa.
amiga da pessoa. Jesus rejeita o poder opressivo e despótico dos grandes sobre as nações e suas pretensões de fazer-se chamar benfeitores, mas nunca contesta diretamente as autoridades de seu tempo. Portanto, os aspectos éticos, eles estão sempre nesta mesma linha. E para concluir, neste último ponto desta nossa segunda parte deste módulo, nós temos os aspectos éticos da autoridade política. A autoridade é força imanente da comunidade política, é exigência interior e não exterior. A função da autoridade é a de unificar os esforços tendentes para o bem comum, e isto não de maneira mecânica, mas livre e responsavelmente. A autoridade fundamenta-se na natureza humana e exatamente por isso constitui-se parte da ordem prevista por Deus. A autoridade cabe à comunidade como tal. Nesse sentido, a autoridade vem da comunidade. A democracia como visão profunda da autoridade é postulado da comunidade política. A determinação do regime político e a designação dos governantes são deixados à decisão livre dos cidadãos, na Gaudium et Spes número 74. Uma tirania absoluta e um Estado totalitário são reprováveis. O regime democrático faz os indivíduos e os grupos amadurecerem em sua vida de responsabilidade política. Desde Montesquieu, impôs-se a divisão tripartidária do poder legislativo, executivo e judiciário. Nos regimes democráticos se reserva ao parlamento o poder legislativo, ao governo o poder judiciário e o poder executivo, e o judiciário administra a justiça independente do parlamento e do governo, mas de acordo com as leis ditadas por estes. O exercício da autoridade adquire legitimamente ética quando cumpre as seguintes condições: quando se exercem nos limites da ordem moral, com vista a procurar o bem comum, concebida dinamicamente, segundo a ordem juridicamente estabelecida. Quando o exercício da autoridade não tem legitimidade ética, os súditos têm direito e dever da sua resistência. E nessas exigências éticas da participação política, a política deve ser obra de todos. As exigências éticas da participação política podem ser concretizadas nos seguintes aspectos: direito e dever de participar. É a exigência certa da dignidade humana que os homens possam com pleno direito dedicar-se à vida pública. Amplitude desta participação no estabelecimento dos fundamentos jurídicos da comunidade política, no governo da coisa pública, na determinação dos campos de ação e dos limites das diferentes instituições e na escolha dos governantes. Efetividade jurídica. Constituir estruturas políticas jurídicas que ofereçam a todos os cidadãos, sem discriminação alguma e com perfeição crescente, a possibilidade efetivas de participar livre e ativamente. A democratização e a utopia da igualdade requer a vontade moral de participar deste elemento da democracia. A ética apresenta a utopia da igualdade como o âmbito mais adequado para pensar e realizar a democracia. Nesses aspectos é que nós propomos, então, aquilo que estava previsto dentro deste quinto módulo da nossa Escola de Doutrina Social da Igreja.